Boa noite, você está no Jornal da Alterosa. Vem comigo saber os principais fatos que são destaques nesta terça-feira. Ministério da Saúde confirma primeiro caso suspeito de coronavírus no Brasil. Paciente está internada na capital. Preso ladrão que usava moto amarela para assaltar mulheres. E mais, mineradora Vale anuncia retirada de famílias próximas à barragem em Macacos. O Jornal da Alterosa começa agora. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso suspeito de coronavírus no país. Ele está sendo acompanhado em Belo Horizonte. Com isso, foi elevado o nível de atenção para alerta de perigo iminente para a presença do vírus no país. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma jovem de 22 anos está em observação no Hospital Eduardo de Menezes, aqui na capital. A estudante esteve em viagem para a cidade de Wuhan, na China, no período de 29 de agosto do ano passado a 24 de janeiro deste ano. Ela está em observação e, segundo os médicos, o quadro de saúde é estável. Caso a infecção por coronavírus seja confirmada, o nível de alerta no país sobe para a emergência de saúde pública. Isso é quando há a possibilidade de o vírus já estar em circulação nacional. Os exames conclusivos devem sair em até 72 horas. Na semana passada foi descartado o primeiro caso de coronavírus em BH. A paciente era uma mulher de 35 anos que também veio da China e apresentava sintomas semelhantes aos da doença, como febre alta, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar. A chuva deixou 13 mortes na capital. Hoje, 2 famílias velaram e enterraram os familiares com muita comoção. Os corpos chegaram juntos em carros da funerária contratada pela prefeitura. Moradores da Vila Bernadette vieram de ônibus cedido à comunidade. No velório coletivo de 4 pessoas da mesma família, houve desespero. Luiz Augusto Silva, 19 anos. Edmar Rodrigues Silva, 25. Edvânia Rodrigues Silva, 17 anos. E a mãe, Marlene do Carmo Silva, de 58, foram soterrados quando um barranco deslizou e atingiu várias casas na vila que não tinha histórico de desabamentos. Marlene pressentiu a tragédia, mas quis convencer os filhos do risco e acabou morrendo com eles. O tio conseguiu pular, sair. Se ela tivesse saído junto com ela, ela teria sobrevivido, mas o instinto de mãe, ela preferiu morrer e tentar salvar os filhos dela. É lamentável, né? Fico com a saudade da minha irmã, dos meus sobrinhos, né? Nesse outro cemitério, mais uma mãe e 3 filhos foram velados. Um dos caixões não pôde ser aberto. Maria Estela Gonçalves tinha 48 anos. Os filhos, Alisson, de 10 anos, Alan, de 9 e Adam Pereira Gonçalves, de 6, eram moradores de uma área de risco no bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte. O barracão onde eles moravam foi destruído. Todas as casas da rua já estavam interditadas pela Defesa Civil e a família havia deixado o local. Mas Maria Estela voltou com a família para jantar. Foi quando houve o deslizamento de terra. Anselmo, que também estava lá, sobreviveu. Eu estava dentro da casa, na cozinha. Porque na parte da cozinha, eu caí dentro do corpo. E a terra, a maior parte da terra caiu aonde que estava. Liliane era vizinha das vítimas. O barracão onde ela morava também desabou. A minha casa foi a primeira a cair. Então eu perdi tudo, perdi documento, perdi tudo, uniforme de trabalho, tudo. Tinha acabado de sair? Tinha acabado de sair. Quando minha casa desmoronou toda. Essa amiga conta que a família estava ficando em um posto de combustíveis depois que saiu da casa na área de risco. Segundo Rafaela, Maria Estela não quis ir para o abrigo. Só que eles chegaram e falaram assim para todo mundo sair, mas eles não deram um local para a gente ficar. Agora eles mandaram a gente ficar no abrigo da São Gabriel. Lá, como ela tem criança, todos nós temos crianças, é cheio de usuários de droga e tal. Mas falou assim, olha, eles mandam indicar, mas a gente não indica ir para lá. É muito difícil para a gente, é muito difícil mesmo. Na Avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Salgado Filho, na capital, a população continua contabilizando os prejuízos provocados pela chuva. Diego perdeu todo o material de trabalho.
Ele é proprietário desta loja que vende artigos de festa e que ficou completamente alagada. A gente perdeu muito material, muita toalha, muito vidro, muito computador com sistema também, não só material de plástico, de locação, mas os nossos sistemas também, né, o nosso banco de dados. O comerciante está chateado porque ainda não tem previsão para reabrir o estabelecimento. Fazendo o possível para voltar a funcionar o mais breve, a gente pode fazer, a gente está fazendo, com medo, né, também de chover novamente. A chuva também deixou prejuízos no salão de beleza do Heleno. A força da água ninguém segura, né? Rebentou a porta, arrebentou tudo e carregou tudo. Prejuízo grande. O importante é estar com saúde, né? Saúde, a gente vai brigar, vai conseguir tudo outra vez. E o Grupo Diários Associados abraça a campanha oficial de ajuda aos desabrigados e desalojados pela chuva em Minas Gerais. Neste momento de dor e sofrimento, o Grupo Diários Associados apoia o SOS Chuvas MG junto com a Polícia Militar. Você pode doar água mineral, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, itens de higiene pessoal, material de limpeza e roupa de cama. As doações podem ser entregues em qualquer unidade dos bombeiros ou da PM em todo o estado, em postos fixos de policiamento, bases de segurança comunitárias, quartéis, batalhões e companhias independentes. Aqui na capital, o Servas também está recebendo as doações. O endereço é a Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários. Tem muita gente dependendo da nossa solidariedade. A situação ainda é de alerta e emergência em algumas regiões de Belo Horizonte por causa da chuva. Por isso, engenheiros da Superintendência de Desenvolvimento da capital realizam vistorias e avaliam áreas de risco permanentemente. Em Belo Horizonte, há vários locais como este aqui, onde uma casa está dependurada na encosta. A gente pode ver que o alicerce do imóvel está à mostra. Muita terra desceu com as últimas chuvas, arrastando essas bananeiras que acabaram jogando lama em cima desse imóvel aqui ao lado. Olha, a parede dos fundos foi derrubada e, por sorte, ninguém se feriu. Quando aconteceu o incidente, havia 4 pessoas em casa, um casal e 2 filhos. Por sorte, eles tiveram tempo de sair e agora estão abrigados em casa de vizinhos. A SUDECAP e a Defesa Civil dizem que estão reforçando o serviço de vistorias, mas muita gente insiste em permanecer nos imóveis. O Fernando mora aqui com a esposa e está com medo. O grande problema é o que ficou, né? Que são 3 andares ali de construção e está sujeito a descer a qualquer momento. Vocês já comunicaram com a Defesa Civil, com a SUDECAP, com alguma autoridade? A Defesa Civil já foi comunicada e estamos aguardando, mas até agora não apareceram, não deram conta da gravidade da situação. Olha, nós estamos agora naquela casa que a gente viu lá de baixo. Foi daqui do fundo do lote que desceu a terra e é exatamente o alicerce dela que está à mostra. São várias famílias que moram aqui, pelo menos 9 pessoas. Uma delas é o Ayrton, que está muito preocupado com a situação. Ayrton, a gente te viu da janela lá embaixo, está preocupado, né? Muito preocupado. Todos nós aqui estamos muito preocupados, né? Porque cedeu uma quantidade absurda ali do solo, né? E tá perigoso, porque tem vizinho lá, eu acho que como desbarrancou, né, já prejudicou, acredito que o vizinho lá, que daqui dá pra ver que a telha dele já até cedeu, e a gente tá com receio, porque uma vez que isso descer, é a minha casa que tá em risco, é a do vizinho, então tá muito perigoso. Já ligaram pra Defesa Civil? Não ligamos. Eu não liguei, ninguém aqui, na verdade, também ligou, não. Tem que ligar. Pois é, eu vou fazer isso agora, antes de eu ir trabalhar, porque tá realmente muito perigoso. Caso algum dos sinais de risco sejam observados em casa ou na vizinhança, a população deve solicitar uma vistoria da Defesa Civil de Belo Horizonte por meio do número 199. E a Defesa Civil informou que o alerta de risco geológico permanece, já que em vários locais o solo continua encharcado. Veja na reportagem de Laís Politi. As fortes chuvas deram uma trégua e, mesmo assim, a recomendação ainda é de alerta. Segundo a Defesa Civil,
Quando chove acima de 50 milímetros em 2 dias ou 70 em 3 dias, o solo fica saturado e a grande quantidade de água infiltrada pode provocar deslizamentos de terra. De acordo com a Defesa Civil, o solo em Belo Horizonte ainda está muito encharcado e por isso as pessoas devem ficar atentas às trincas nas paredes, poças de água nos quintais, portas e janelas emperradas e rachaduras nos solos. O alerta de risco geológico vai até sexta-feira. Altera as características do sistema geológico como ele está hoje. Então, por exemplo, você tem uma encosta íngreme em Belo Horizonte, isso já é um primeiro ponto a dizer que pode haver algum tipo de escorregamento, porque a declividade é muito alta. E essa declividade gera, vamos assim dizer, um processo de escorregamento. Só em janeiro deste ano, choveu 815 milímetros na capital, 147% a mais do que o ano passado. O grande volume de chuva provocou o fenômeno chamado fraturamento de solo. É quando ele começa a escorregar. Então, se ele está escorregando para lá, ele sofre uma espécie de expansão e essa expansão ela se manifesta através de rachaduras. A recomendação mais genérica é sugerir que não more lá. Essa seria uma espécie de recomendação muito drástica, tá certo? Existem recomendações mais tênues. Então é o seguinte, olha, você está precisando de fazer uma drenagem melhor do que o que está ali. Fica a dica aí, né? E sobe para 52 o número de mortos em consequência da chuva entre os dias 24 e 28 de janeiro em Minas Gerais. Ao todo, são 28.893 desalojados e 4.397 desabrigados. A atualização foi feita agora, no fim da tarde, pela Defesa Civil do Estado. Belo Horizonte é a cidade com o maior número de mortes, 13. São números que aumentam a cada dia e preocupam. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus, anunciou medidas importantes para ajudar a população. Seriam legislações importantes que tratariam, em primeiro lugar, da questão da antecipação dos recursos, do acordo entre o governo do estado e os municípios, para que aqueles municípios com situação emergencial já reconhecida pelo estado possam ter uma antecipação desses valores para, de imediato, fazer frente aos problemas causados pelas chuvas. Além disso, uma legislação que autoriza o governo do estado a isentar a todos aqueles que buscam segunda via dos seus documentos de forma gratuita, para que aquelas pessoas que perderam tudo, mas principalmente não têm os seus documentos, a sua carteira de trabalho, sua carteira de motorista, ou sua carteira de identidade, para que eles possam rapidamente fazer a segunda via dessas carteiras. A taxa de licenciamento dos veículos que foram atingidos deixem de ser cobradas pelo Estado, porque não é justo que um veículo que foi carregado pelas águas, teve o seu valor completamente desvalorizado e depreciado, ainda tenha o seu proprietário de pagar as despesas com a taxa de licenciamento. Todos aqueles empreendimentos que forem feitos através do governo do estado para alocação e construção de novas moradias recebam e tenham a preferência nas cidades atingidas e também as pessoas que moram em zona de risco. Então é importante que nas obras que o estado vai fazer habitacionais, essas pessoas tenham prioridade para que não aconteça tantas mortes como nós vimos nos últimos dias em Minas Gerais. Possibilidade de pancada de chuva de 30 a 50 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km por hora de hoje até às 8 horas da manhã desta quarta-feira. Esse é o alerta da Defesa Civil para Belo Horizonte. Mas como é que fica o tempo no restante do estado? É o que você confere agora. Veja a previsão no mapa. Mais um dia de chuva em Minas Gerais. O céu fica nublado com pancadas e trovoadas em todas as regiões. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Os termômetros ficam entre 18 e 33 em Viçosa. Oscilam dos 19 aos 34 em Itanhomi,
vão dos 17 aos 34 em Rubim. E em Itajubá, mínima de 11 e máxima de 29 graus. Um professor de educação física da Universidade Federal de Minas Gerais foi preso suspeito de agredir a ex-companheira. A vítima, que também é professora, usou as redes sociais para denunciar a agressão por parte de um professor da UFMG de 48 anos. Ele teria dado uma cabeçada no nariz da mulher. Agressor e vítima foram parar na delegacia. O rapaz acabou preso e encaminhado para a Ceresp de Contagem, na região metropolitana, isso de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Um homem foi preso suspeito de fazer vários furtos na região da Avenida Vilarinho, na capital. Todas as vítimas são mulheres. Imagens de um circuito de segurança ajudaram na identificação do assaltante. Na hora eu fiquei sem reação, olhei dentro dos olhos dele e pedi: por favor, não leve meu telefone, implorei ele praticamente. Só que mesmo assim ele falou assim, queria me dar um soco na cara. No momento que eu pensei em reagir, ele veio para me bater. Aí eu não tive como escapar, passei o aparelho, ele subiu na moto e mandou eu sair andando. Aí eu tive que sair andando. Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas voltou ao lugar onde foi assaltada e viu uma câmera de segurança. A câmera registrou a placa da moto e a polícia conseguiu prender o assaltante da moto amarela. Aqui no batalhão, pelo menos 8 vítimas já reconheceram o bandido. As vítimas, pelo menos 12, são todas mulheres e eram ameaçadas. Só mulheres. Umas ele leva bolsa, mostra arma, faca, e ele não tem medo de nada, né? Ele não tem nada a perder. Na casa do assaltante, a polícia encontrou 4 celulares, uma bucha de maconha, um simulacro de arma de fogo, um punhal e roupas usadas por ele durante os assaltos. Também encontrou várias bolsas das vítimas. Ele já tem passagem pela polícia? Isso, várias passagens. Roubo, uso e consumo de drogas, ameaça, lesão. Eu tô pagando meu aparelho ainda. Eu dividi ele, entendeu? Eu trabalho duro para poder pagar, né? Aí chega uma pessoa, simplesmente leva. Menos um na rua. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem uma dica e tanto de português com a professora Cíntia Chagas. E você vai ver ainda. A Vale retira mais 4 famílias da região de Macacos por motivo de segurança. É já já. Os organizados estão de... É hora da dica de português no Jornal da Alterosa. E hoje o assunto é especial para nós que adoramos uma maquiagem. É o Rasgando o Verbo no Salão de Beleza. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de coisas de salão de beleza. Por exemplo, qual é o correto? Eu maquio ou eu maqueio? Ai, eu me maquio muito bem, eu me maqueio muito bem. Hã? Eu me maquio, tá? Eu maqueio não existe. Pense, por exemplo, na maquiagem. Não é maquiagem? Então é eu maquio bem. Essa dica eu acho que funciona. Mais uma. Sobrancelha ou sobrancelha? Preciso fazer a minha sobrancelha ou a minha sobrancelha? Você precisa fazer a sua sobrancelha. Porque será que as pessoas acham que é sobrancelha porque é perto de onde a gente passa a sombra? Eu não sei. Mas o correto é sobrancelha. E por fim, ainda no mundo dos salões de beleza, manicura existe? Existe. E manicure também, tá? Manicure pode ser homem e pode ser mulher. E manicura só pode ser mulher. É isso. Muito obrigada. Cíntia Chagas. Beijo. Já pensou em aumentar A Vale informou que realocou hoje 4 famílias residentes na região de Macacos. De acordo com a empresa, a medida é preventiva e está prevista em um compromisso feito junto ao Ministério Público em casos de prevenção no período de chuva. As famílias foram acomodadas em hotéis e pousadas da região. A empresa ressaltou que não aumentou o risco de rompimento de barragens em Macacos e que a empresa monitora as instalações na região 24 horas por dia.
E os casos de dengue continuam a subir em Minas Gerais. No último dia 21, a Secretaria Estadual de Saúde contabilizava 2.246 casos suspeitos. Esse número foi atualizado hoje e saltou para 4.671. Este ano já são 4 mortes investigadas. No ano passado foram confirmadas 173. 98 continuam em investigação. Em relação à chikungunya, foram registrados 2.793 casos prováveis em 2019. Em 2020, já são 82. Já em relação à Zika, o ano passado teve 702 registros prováveis e em 2020 a Secretaria confirma 34. E nessa época de chuva e alagamentos, é preciso reforçar a prevenção no que diz respeito às doenças, além dessas transmitidas pelo Aedes aegypti. Todo cuidado é pouco. A leptospirose é uma das mais comuns e pode até causar a morte. É uma bactéria transmitida pela urina dos ratos, principalmente o rato de esgoto, né? Então, a partir do momento que nós temos um grande volume de chuvas, né, que vira uma enchente, essa urina que muitas vezes está no esgoto, tá em locais que nós não temos o acesso, ela vai ser levada pela água, vai ficar ali na água com a bactéria e aí a pessoa em contato com essa água, ela pode adquirir a leptospirose. Medidas de precaução podem ser tomadas, como, por exemplo, usar luvas e botas de borracha quando o contato for inevitável, jogar fora medicamentos e alimentos que entraram em contato com a lama, além de beber apenas água potável. É de suma importância manter o cartão de vacinação atualizado. O cartão de vacina ele tem que ser mantido atualizado não só na infância, né? Tem toda aquela preocupação, principalmente na infância e os idosos, né, com a vacina da influenza. Mas é muito importante a gente lembrar que existem vacinas que têm que ser tomadas ao longo da vida, pelos adultos também. Então, principalmente a vacina DT, que é tétano e difteria, é muito importante, né, que os adultos a cada 10 anos tenham um reforço dessa vacina. O Jornal da Alterosa termina aqui. Você fica agora com as notícias nacionais no SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.